Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo pra vocês. Essas últimas semanas também a gente tem muitos imprevistos, né? O Urano aí tá chegando quase em Touro e hoje o tema vai ser Urano em Touro e também eu vou falar correlacionar com Saturno, a importância da gente saber por que a gente está com essa configuração, né? Lembrando que hoje a gente está no dia 5 de janeiro de 2018 e a gente está com uma conjunção quase exata de Marte e Júpiter lá em Escorpião. Então é uma coisa bem interessante a gente compreender o que o cosmo, né, o que o universo quer pra gente, né? Cada um, claro, no seu caminhar e também no coletivo, né? Então uma coisa que é interessante que eu observei é que o Urano entrando em Touro ele vai ficar 7 anos, né, em média. A gente vai ter uma retrogradação dele no finalzinho do ano, no finalzinho deste ano, ele volta, ele entra em Touro agora, em meados do mês 3, do mês 4, aí no finalzinho do ano ele volta para Áries, ele vai ficar mais ou menos uns 2 meses em Áries, depois ele volta de novo com tudo e fica 7 anos em Touro. Isso é um posicionamento muito importante, porque vai ser a última chamada dele, é como se fosse uma última chamada dele em Urano e em Áries, para que a gente possa libertar a nossa própria individualidade, a nossa coragem, o nosso ímpeto. Por isso que tem que aproveitar agora que o Urano está em Áries, Marte, conjunção com Júpiter em Escorpião, para que a gente possa, então, criar e sair das mesmices e ficar nas reclamações, transformar mesmo, regenerar, trazer o novo, né? Porque a gente está observando principalmente as questões econômicas, as questões políticas e principalmente as questões emocionais das pessoas, como a gente está num clima muito tenso, né? Por que a gente está nesse clima tenso? Porque é como se um mundo novo ele estivesse nascendo deste velho mundo. Então por isso que está criando muitas tensões, né? Então por isso que a gente tem que aproveitar esse posicionamento aí de Urano em Áries agora, mas lembrando que ele vai fazer uma última chamada de revisão, sabe, revisão mesmo, coisa de escola, no finalzinho deste ano de 2018. Ele fica lá e depois ele volta. E aí mais ou menos vai ser Urano em Touro, vai ficar 7 anos, eu acho que vai ter mais ou menos umas 6 revisões, né, 6 movimentos retrógrados de Urano em Touro. Então, eu observei uma coisa interessante, porque Urano entrando em Touro, Saturno já entrou em Capricórnio, ou seja, olha que interessante. Urano, o planeta, o arquétipo da libertação, o arquétipo dos imprevistos, o arquétipo da ruptura, né? Touro, fiz um texto falando de Touro lá no Facebook, entra lá para você compreender um pouquinho mais disso que eu estou falando. Touro, o que acontece? Touro, ele é o arquétipo que ele recebe a energia e a individualidade ariana, ou seja, o fogo, né? O fogo iniciador, este fogo interno, este fogo espiritual. Então, como a gente vê o símbolo de Touro, que ele é um círculo e ele está recebendo. É interessante a gente observar porque parece uma lua cheia com uma lua crescente, né? Por isso que Touro está relacionado com a fertilidade e também porque a lua fica exaltada em Touro. Tanto Touro como Câncer, eles são os dois signos, né? Primeiro que são signos complementares, porque Touro é de terra e Câncer é de água. São complementares na figura da fertilização, são complementares na figura da nutrição, né? Touro, ele é um dos signos mais afetuosos, como Câncer também. E é interessante, então, que chega as questões arianas, e aí o que acontece? Como é um signo introspectivo, é um signo que ele tem que se envolver para dentro, ele consegue fazer esse acolhimento, e aí com a energia relacionada com a energia de terra, a gente já está falando já do signo de Touro, com a energia de terra, ele consegue através da perseverança, por ser um signo fixo, ou seja, ele consegue dar uma constância no trabalho dele e assim começar a materializar, trazer as riquezas que estão nas dimensões superiores, relacionado então com o fogo divino, né, para a terra. Então ele consegue fazer a questão da prosperidade. Por isso que quando eu faço as orientações vocacionais, para quem já fez, né, sabe como é que é, e para quem não fez, pode pedir aqui embaixo vai ter as informações. Uma coisa que é interessante é que Vênus e Touro, a casa 2,
fala das questões de como eu atraio o meu material, qual é a energia que eu quis trabalhar para atrair este material, qual é a energia, e vai falar muito também das minhas vocações, daquilo que eu gosto, porque Vênus está relacionado com prazer. Se a gente não tem um trabalho onde a gente não tem prazer, não esse prazer, gente, mundano, tá? Não vamos pensar nesse prazer mais raso, mas um prazer da alegria, de viver, de estar junto, né? Porque Vênus também rege Libra, dessas questões de parceria. Se a gente não tem esse prazer, a gente não... Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ser robô, a gente vai ser uma máquina orgânica, e aí com isso a gente, mais uma vez, com o tempo, né, que isso já está se dissolvendo, a gente mantém a Matrix. A Matrix no seu sentido destrutivo, a Matrix no seu sentido através das ilusões, porque a gente se pautou, a mente se pautou muito mais para o externo, para as aparências, para o material, né, os valores materiais, Touro rege os valores materiais, e com isso a gente vai o que? Adoecendo, e principalmente o corpo, porque o corpo, gente, ele é tanto regido como a casa 1, como a casa 2 também, porque o corpo, quando a gente vai falar da questão do desenvolvimento da criança, né, que a gente possa entender um pouquinho, a questão do afeto, ele é muito importante. Então, ou seja, se eu não moldo direito esse corpo, se eu não dou afeto, tanto através da amamentação, como também através dos alimentos, do carinho, a gente vai tendo o quê? Pontos de estagnação de energia, a gente vai tendo pontos de tensões no corpo, e a gente não consegue, então, ser maleável, a gente não consegue atuar com as nossas energias. Por isso que a gente fica no mundo das aparências, na Matrix, no seu sentido que eu vou ser um robô, e eu aceito aquele meu salário, eu aceito todas aquelas condições, porque eu estou travado neste corpo, né? A gente tem que sempre lembrar que o fogo divino, muito relacionado com a Fênix, ela tem asas, ela voa, ela sai. Se é um corpo muito condensado, eu não consigo ter essa questão de ser maleável, essa questão de ganhar voos no sentido de consciência, né? Então minha consciência fica apenas no dual, no certo e errado. Então, Touro, ele tem um significado muito grande. Eu fiz a publicação no Facebook falando do Egito, que o Egito era um lugar muito próspero, e é muito engraçado porque no Egito a gente vivia, né, de uma forma misteriosa, por isso que tem as pirâmides estão relacionadas então com o seu signo oposto, que é Escorpião, e também com relação de que todo mundo, né, claro que existiu dinastias, eu estou falando mais de umas dinastias espirituais, onde existia só um deus, né, que era o Atom, e é engraçado a gente observar como todo mundo era rico, né, rico tanto no seu material como internamente, porque o material, gente, os valores, as posses, está muito relacionado com o Touro, ela tem que estar relacionada com o meu interno. E onde a humanidade coloca o foco, né, maior? No externo. Então é aquelas pessoas que ainda ficam, não, porque eu quero viajar para Disney, porque eu quero ter aquilo, e aí você vê a vida da pessoa é um desastre, né? A pessoa só fica vendo no Facebook, ou seja, ela coloca a mente dela, atenção apenas para o externo. Então, Urano entrando em Touro, a gente vai ter a libertação da nossa forma de observar o material. Por isso que vai ser um dos trânsitos, para mim, vai ser um dos trânsitos mais difíceis que vai ter. Primeiro porque a gente vai ter a grande conjunção lá em 2020, né, de Saturno com Júpiter, que eu vou fazer um vídeo especificamente para ele. E também porque a gente está num momento assim, muito tenso por conta dessas questões de que o mundo novo está nascendo e o mundo velho ele está ficando. E aí a gente vai ter que fazer a escolha. Olha que interessante, né? A gente vai ter que fazer a escolha em que sentido, Marcela? Ou eu escolho as aparências, ou eu escolho o meu interno. E às vezes o interno ele está ainda obscurado, eu não consigo ainda ter muita clareza, mas se está tocando aqui, gente, o coração pulsa, é para lá que vocês teriam, mesmo que vocês não tenham clareza de visão, mas eu não posso ficar presa ainda nas questões kármicas, no sentido de trabalho, com relação à família, às vezes aquele relacionamento, aquele emprego. Então assim, vamos com calma, por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Ao mesmo tempo que Urano vai entrar em Touro, Saturno já está lá em Capricórnio, com Plutão em Capricórnio, né?
Plutão no Capricórnio vai ficar até 2023, 2024, porque ele está tirando aos pouquinhos, né? Olha como Plutão ele é do bem, né? As pessoas falam, não, mas imagina se fosse um trânsito de um ano de Plutão, ia ser na base da porrada, não é nem ser na base do amor, é na porrada, que é vamos tirar tudo, mas vai ser uma base muito de destruição. Vem aos poucos tirando tudo aquilo que já não serve mais, seja em questões de política, seja em questões de relacionamentos, tudo aquilo que não serve mais para o espírito e não para a nossa mente que se voltou para o externo. E aí o Saturno em Capricórnio ele entra, né? Lembrando que Saturno em Capricórnio é um dos posicionamentos mais fortes, porque o Saturno, gente, trazendo um pouquinho da astrologia esotérica, da astrologia um pouco transcendental, Saturno ele é o mestre, ele é o ancião, ele é o planeta em que ele pede para que a gente tenha a responsabilidade, o despertamento com relação à responsabilidade da consciência. Então, exemplo assim, a gente tem no mundo seres já que transcenderam, que eles conseguem manipular a matéria, ou seja, eles utilizam principalmente a energia da Shakti, né, que é com relação à pomba, o Espírito Santo, né, ou a pomba branca, né, a ave de lançar. Então eles conseguem manipular. Lembra aquele filme Origens, que do nada, também do Doutor Estranho, que do nada o mundo parece que ele vai se moldando, porque eles têm essa energia, eles sabem conduzir através dessa energia, mas tem que ter consciência, responsabilidade, maturidade para compreender este mundo, gente, que é moldado. É só a gente lembrar naquela cena do Matrix, onde a criancinha está com a colher e o Neo viu, né, ou ficar observando que a colher começa a entortar. E aí a criança fala, não, mas quem está se entortando é você, não a colher. É uma coisa que é interessante, porque para que a gente possa ter este ponto de moldar o que a gente quiser, a gente tem que ter o que? Responsabilidade com relação à minha consciência. Então por isso que o processo, lembrando gente que Saturno é a longo prazo, a gente vê muito, eu já falei, eu vou reiterar aqui de novo, a gente vê muito essas coisas, quinta dimensão, iluminação, mas não é do dia para a noite. Só que a gente tem que fazer aos pouquinhos todos os dias. Então a gente tem que fazer a morte da personalidade, no seu sentido das aparências, todos os dias. Se a gente não faz, aí o que acontece? Aí tem um ano que é a ruptura total. Aí a gente não dá conta às vezes, né? Por isso que é interessante todos os dias fazer um pouquinho da morte. Um pouquinho da morte. Então aos pouquinhos. E vai ampliando aos pouquinhos, vai com o caminho. Aí o que acontece? Isso é o preparo, este é o treino. E isso a gente vai começar a treinar. Para quem preparou-se, para quem treinou-se, para quem vai começar a entrar nesse trânsito, que é um dos trânsitos mais pesados, porque, vai tirar o material, cara, vai tirar a base de todo mundo. Porque as pessoas se voltaram apenas para o material. E aí, você está preparado para isso? Né? Dependendo também da casa onde está no seu mapa astral, você está preparado para isso? Você está preparado para do nada, você não tem nada material? E aí, como é que você está? Para quem não tem aqui interno já conectado ou já se trabalhando, vai ser um período muito complexo, né? Primeiro, porque Saturno em Capricórnio está pedindo o que? Responsabilidade. No sentido de que você precisa se esforçar. Não dá para ficar mais, gente, ser assim, ficar deitado no sofá e aí, deitado no sofá, vou morar na praia, vou virar bicho grilo. Não é assim que funciona, você tem que ter responsabilidade, porque você, como eu, como todo mundo, a gente vive num lugar onde a gente tem que ser responsável com nós mesmos e a gente, quando a gente começa a ter autoconsciência, a gente começa a ter responsabilidade com os outros, né? Principalmente se você tem planetas em casas coletivas, né? E assim, é complexo, né? É muito complexo, porque assim, poxa, eu vou ter que ser responsável pelos outros, se já é difícil ser responsável comigo mesmo, mas tem que ser, porque às vezes aquele outro, ele precisa da sua informação, do seu conhecimento, de algum despertamento que você já despertou, para que você possa auxiliar ele, para que ele também comece a ter autoconsciência. É muito o que eu posso falar para vocês é com relação ao filme da Corrente do Bem, né? Onde um começa a fazer. Se um não começa o start, gente, aí começa Aí por isso que a gente às vezes tem guerras, acontecimentos, né? Com relação a atentados, para que comece a dar um chacoalhão nas pessoas. Por isso que a gente tem que estar um pouquinho atento, né? Então Saturno em Capricórnio, ele é o ancião na casa dele, falando assim, cheguei. E aí, eu quero ver os resultados.
Como é que tá sendo as coisas? Vocês fizeram alguma coisa? Porque o Urano passou lá em Áries, pessoal. O Urano tava lá libertando esse espírito. Não, tá tudo a mesma coisa? Beleza, Saturno tem o foice, já com o Plutão em Capricórnio. Ele vai então começar a tirar. Se você fez isso, gente, antes de Saturno entrar em Capricórnio, você vai ganhar joinha. Tá ganhando estrelinha lá no seu coração. Mas se você ainda não fez, quando entrar Urano em Capricórnio, já falei, Urano é aquele adolescente que chega na casa e bate assim, o pé na porta, e aí tá preparado para receber uma portada na cara. Então assim, toma um pouco de cuidado, né? E é interessante que então o que acontece? Como Urano fica em Touro em 7 anos, e Saturno em média fica 2 anos e meio, então a gente vai ter 2 anos e meio de Saturno em Capricórnio, signo de terra, terra fixa, Touro, terra cardinal, né? Então, ou seja, a gente está tirando a nossa visão, a nossa consciência para aquilo que a gente fixou, principalmente no material externo, né? Então a gente fica sempre aquela coisa, porque eu preciso ter aquela casa padrão dos Estados Unidos, eu preciso viajar o mundo, porque eu não sei o que, eu tenho o que. Então começa a retirar isso da gente, para que a gente possa ativar essa terra cardinal para criar um novo mundo. Então este novo mundo ele tem que nascer, gente. É como a mesma coisa, internamente precisa vir para fora, precisa ter a exteriorização do espírito. O espírito não pode ficar aqui dentro e ficar assim, não, porque ninguém pode saber. Não, a gente tem que lembrar sempre, a gente tem que trazer o céu à terra, ou a gente tem que colocar o verdadeiro self, né, aos poucos. Mas enquanto isso a gente não consegue ainda nesse mundo um pouco tumultuado, a gente tem a persona, que é o nosso ascendente, para a proteção. É uma proteção, mas a gente tem que saber, né? Por isso que a gente tem que ter consciência, por isso que a astrologia traz tanto esses conhecimentos pra gente. Então ele vai ficar 2 anos e meio em Capricórnio, vai ser um dos trânsitos mais difíceis. Lembrando que Júpiter depois chega lá para dar um sacudir, vamos botar mais um tempero aí. E olha que interessante, aí Touro vai entrar no seu segundo decanato, que é a energia pura de Touro, né? E o segundo decanato é regido por Mercúrio. Mercúrio é o arquétipo do Hermes, ou seja, é a questão da comunicação superior, né? E aí ele entra, gente, em Aquário. Também fica 2 anos e meio em Aquário, né? Mais ou menos, tá, gente? Tô colocando mais ou menos porque pra gente não ficar muito virginiano. Não, porque tem que ser assim. Tô brincando, gente. E olha que interessante. A gente vai ter aqui, então, ar fixo com a terra fixa, né? Olha que doideira, né? 2 signos fixos, né? Urano tirando as questões externas, então a grande maioria... O que Saturno em Aquário, gente, no geral vai pedir pra gente? A gente está fazendo, lembrando de Urano, afeto, as ligações, a gente está fazendo as ligações de amizade relacionadas ao compartilhamento, porque lembrando, aqui vai ser o compartilhamento. Tem um vídeo aqui no canal de Urano em Touro, você pode ver que você vai compreender mais isso que eu estou falando para vocês. Será que qual é a nossa responsabilidade com os grupos? Qual é a nossa responsabilidade com a transformação social? Será que a gente estagnou muito o nosso pensamento em relação a crenças? Não, é desse jeito, porque o Aquário, gente, ele pode ser muito frio, e aí ele se isola. Aí aquela mente brilhante, sabe aquela mente brilhante? O cara tem uma mente maravilhosa, o cara faz livros para transformação social, só que ele não consegue compartilhar, porque ele não quer se desfazer das suas aparências. Touro não quer se desfazer. Então, ou seja, a gente aqui vai começar a se esforçar para colocar internamente para fora, e aqui em Saturno em Capricórnio vai pedir pra gente, para que a gente comece a compartilhar aquilo que a gente já sabe internamente, né? Lembrando, ó, dobradinha de Saturno em signos onde ele é domiciliado. Vocês acham que assim, Deus falou, vamos fazer uma coisa aleatória? Não, gente, isso aqui tudo, quando a gente senta realmente, às vezes a gente conversa, a gente fala, nossa, Deus é muito bom. Porque olha que interessante, Deus, depois, né, lá no finalzinho já de Urano em Touro, depois Saturno entra em Peixes. Aí, meu amigo, aí o negócio é para fechar mesmo, né? Porque a gente está, então, nos 3 últimos signos do zodíaco. Peixes no seu sentido da transcendência, da espiritualidade como um todo. Saturno em Peixes, o que ele vai pedir? Ele vai pedir para que a gente tenha responsabilidade e crescer, né? Para que a gente possa crescer na nossa espiritualidade. Então, Saturno em Peixes é aquelas pessoas que têm medo daquilo que elas enxergam, mas elas não entendem. Lembrando que aquele já vai dar uma estrutura. Saturno em Capricórnio já dá uma estrutura do que é
o novo, porque aí as pessoas vão começar a empreender, né? Lembrando que o Júpiter está em Escorpião, isso é muito o arquétipo do empreendedor, para empreender, para trazer para cá. Saturno em Capricórnio é esse compartilhamento, mais ou menos, né, gente? E aí o que acontece é que a gente vai ter que começar a nos responsabilizar com a nossa própria espiritualidade, no seu sentido de que a gente precisa expandir a consciência. Então, Saturno em Peixes, no lado negativo, eu creio que muitas pessoas elas vão ficar loucas, porque elas não vão querer aceitar o que elas estão enxergando internamente dentro delas, né? E também porque elas não aceitam e elas não compreendem a nebulosidade de Peixes, né? E também a questão da sensibilidade. Então, a gente está falando da questão do afeto e de sentir as pessoas. Qual é a nossa responsabilidade emocional, né? Sensibilidade com relação ao outro, né? Então, uma dica que eu dou, e vai ficar mais ou menos 2 anos e meio, então a gente tem 5 anos, 7 anos e meio, só pra gente meio que ter ideia. Uma coisa que é interessante, porque, olha, gente, é o último signo. Ele entra no último signo. Então Deus é muito bom, porque imagine se Peixe estivesse aqui, a gente não ia ter estrutura para que a gente pudesse compreender o que a física quântica já está trazendo, o que muitas pessoas já estão trazendo, canais aí, existem vários canais que já estão trazendo as questões das interdimensionalidades. Então olha como é bacana, como Deus está preparando a gente para que a gente possa viver no novo mundo, mas a gente precisa ter o passaporte ideal para viver esse novo mundo, né? E não é um passaporte do velho mundo, e sim desse novo mundo. Uma coisa que eu quero colocar para vocês é, se você é um curador, se você é um cuidador, se você é um regenerador, se você é um transformador, como é que eu vou saber isso? Primeiro a gente olha no mapa astral, tá lá. Segundo se sua vida é muito turbulenta, se sua vida toda hora muda, transforma, e você a cada dia tem um insight novo, você é um transformador, tá? Vocês vão ser muito acionados para que vocês possam dar suporte, tá? Por conta desse Saturno em Peixes e também por conta de Saturno em Aquário. Você vê como Deus também é bom? Então você terapeuta aí tem que se preparar também, tem que se cuidar, porque muitas pessoas vão solicitar o seu trabalho nos próximos 7 anos, tá? É uma coisa bem interessante. E é interessante de vocês observarem onde está, quais são as casas. Para quem quiser, e não, para quem estuda astrologia, vai ser muito fácil para você compreender isso, mas para quem não estuda, para quem quiser, eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma orientação, é uma orientação pequenininha, eu vou fazer um áudio, vou olhar o seu mapa e vou falar assim, olha, Urano em Touro vai apontar isso, 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 e consequentemente você vai ter que se responsabilizar nas casas. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, tá bom? E uma coisa que eu quero também dizer é que a gente não tem que ter medo naquilo que a gente desconhece, né? Aqui a gente vai ter muitas questões do escapismo, Saturno em Peixes pede para que a gente tenha responsabilidade com a realidade, a verdadeira realidade, não essa realidade que a gente criou, que é a Matrix, mas a realidade espiritual. Então muitas pessoas vão escapar disso. Então eu creio que assim, episódios de suicídio, essas coisas um pouco mais mórbidas, pode ser que aconteça muito grande por conta deste trânsito Urano em Touro, né? Porque as pessoas elas vão ficar meio que sem chão, lembra que eu falei? Vai puxar o tapete aí, tá pronto? Como você fincou a sua raiz é Câncer, você fincou a sua ancestralidade interna para que você possa subir em Capricórnio, é uma coisa bem interessante para vocês. Eu quero dizer que semana que vem vai ter vários vídeos, astrologia falando. Você tem dúvidas, comentários, reclamações, escreve aqui embaixo para mim, compartilha esse vídeo e também para quem quiser fazer orientação vocacional, me manda um e-mail, né, que vai estar aqui embaixo nas descrições. E eu quero dizer para que todos nós possamos aproveitar este ano, todos nós possamos aproveitar, na verdade, todos os momentos, né, porque o ano não existe, né, é uma questão de ilusão também. Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz e vamos nos transformando porque a gente vai ser acionado, né? A gente vai ser muito acionado aí nos próximos 7 anos, né? Então, gratidão e até mais. Tchau, tchau.